Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre o nível de inglês e o mercado de trabalho. Antes de darmos início ao nosso conteúdo, eu gostaria de dizer quais tópicos serão abordados nesse vídeo. Eu vou falar sobre escolas de inglês de ensino regular, intercâmbio, aplicativos, cursos online e no final ainda tem uma sacada sobre o nível de inglês, entrevistas de emprego e o mercado de trabalho. Vou começar falando sobre as escolas de inglês de ensino regular. Então são aquelas franquias que a gente conhece e tem um monte espalhadas por aí. E o que eu quero dizer aqui é que você deve pesquisar o método de ensino que cada uma das escolas oferece antes de fazer sua matrícula na escola que seja mais próxima da sua casa ou do seu trabalho. Primeiro você tem que avaliar se você já tem algum nível de inglês, ainda que básico. Algumas escolas oferecem o curso completo, então ela vai te vender o material fechado desde o básico até o último nível dela. E isso é para poder te manter lá durante todo o curso de inglês. Porém, esse investimento ele sai um pouco mais caro. Então, se você já tiver algum nível de inglês, é importante você ver qual escola com o melhor método vai caber no seu orçamento. Então, outras escolas oferecem provas para nivelar os alunos e aí você pode conseguir uma turma um pouco mais avançada, já economizando aquele valor que você gastaria ao comprar o material completo. Tem escolas que oferecem um método que você faz junto com o auxílio de um professor, com vários alunos de diferentes níveis dentro de uma mesma sala. Então isso dá flexibilidade e aí permite que você, se tiver mais facilidade numa determinada lição, você cumpre ela num tempo menor e nas lições que você tiver mais dificuldade, você vai levar o tempo necessário para que você entenda aquela lição. E aí, comparando com turmas regulares, normalmente você não tem isso. A turma tem um ritmo, o professor tem uma aula programada. Se você entendeu antes dos demais, você vai ficar um tempo ocioso e no outro método você aproveitaria melhor. Porém, se você tem mais dificuldade, a turma vai seguir e você vai ficar sem entender. Outras escolas de inglês já oferecem um método focado em conversação e eles utilizam uma base enxuta de universo de palavras que mais se utilizam no dia a dia. Então eles pegam aquelas palavras que você mais repete e comumente mais necessita, por exemplo, expressões de saudações ou para pedir alguma informação, esse tipo de universo de palavras, em vez de palavras menos expressivas. E dessa forma, você tem um aprendizado mais rápido do que se você tiver que aprender todos os outros universos de palavras até chegar no nível de uma possível conversação. Falando sobre intercâmbio, eu gostaria de fazer uma comparação já com o método de ensino em escolas regulares. Então eu vou falar sobre investimento e tempo. Primeiramente, vamos falar de tempo. Então, se nós considerarmos a carga horária média de horas-aulas em uma escola regular aqui no Brasil, isso estará próximo de 2 horas e meia por semana, o que dá um total de 10 horas-aulas por mês. Guarde esse número, 10 horas-aulas por mês. Se você for pesquisar por cursos de intercâmbio para aprender inglês no exterior, em que os destinos mais procurados são Canadá, Irlanda e Austrália, você vai ver que a carga horária é de 20 horas aula por semana. Isso dá um total de 80 horas aula por mês. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, lembra daquele primeiro número da carga horária numa escola regular no Brasil? Um intercâmbio de um mês, ele equivale a 8 meses de aula aqui no Brasil. E se você optar por fazer um intercâmbio em período integral, que seria 40 horas semanais, daria um total de 160 horas por mês. Isso daria 16 meses estudados aqui no Brasil. Esses 16 meses seriam um período corrido,
Porém, você tem que considerar as paradas e os recessos escolares. Então, é equivalente a quase 2 anos de aula aqui no Brasil. Então, na questão tempo, se você tiver a opção de fazer um intercâmbio, ele vai ser muito mais vantajoso do que estudar aqui no Brasil. Agora vamos falar da questão custo. Então, se você considerar essas 2 horas e meia de horas-aulas no Brasil, no total de um mês, em média, as escolas estão cobrando R$330. Então, peguei as escolas mais baratas e fiz uma média incluindo taxa de matrícula, material e a mensalidade. Se você multiplicar isso pelos 16 meses, você vai chegar mais ou menos em R$5.300. E aí, se você pegar esse valor e comparar com o valor de intercâmbio, eles são equivalentes. Então, os intercâmbios hoje, para um mês de intercâmbio, varia entre 5 e 7 mil reais, com o pacote fechado, com passagens aéreas, acomodação e o curso de inglês. Só não está incluso a alimentação, da mesma forma que não está incluso a alimentação num curso regular aqui no Brasil. Então, se você tem a opção de fazer um intercâmbio, eu recomendo que você o faça o quanto antes. Ele vai te economizar muito tempo, o valor investido é praticamente o mesmo e, além disso, você ainda vai ter experiência internacional no seu currículo. Um outro ponto de extrema importância e que deve ser considerado no intercâmbio é a imersão no idioma e a qualidade do que vai ser lecionado. Então, no intercâmbio, você vai ter um professor nativo em que fala fluente e dessa forma você já desenvolve melhor a sua capacidade de ouvir e entender o idioma em sua proficiência versus um professor brasileiro que aprendeu o inglês e está te passando com o sotaque daqui. O segundo ponto é, após o término das aulas, você vai estar num ambiente rodeado pela língua. Então, para pedir informação, você vai ser obrigado a já treinar e desenvolver o que você aprendeu. E isso vale para vários outros aspectos que você vai encontrar no seu dia a dia. Seja para comprar uma refeição, para assistir TV, para ler uma revista, enfim, você estará rodeado e imerso 100% no idioma. Porém, você deve ter muito cuidado. Existem muitos brasileiros em qualquer país que você vá visitar. E aí, por facilidade, muitos brasileiros acabam já fazendo amizade com outros brasileiros, morando com outros brasileiros e praticam pouco o idioma e deixam de aproveitar o total potencial da experiência de um intercâmbio. Então, muito cuidado. Se você puder escolher, eu sugiro que você fique em uma casa de família. Lá você vai falar 100% do tempo, além do tempo que você estiver estudando. E se ao final de tudo isso, você comparar com a quantidade de imersão no idioma que as cargas horárias de um estudo regular no Brasil te dariam, é exponencial a diferença. Ela será absurda. Então, o tempo seria ainda maior para você ter toda essa experiência que você teria num período de um mês no intercâmbio se estudasse numa escola regular de ensino de inglês aqui no Brasil. Uma outra opção que o intercâmbio te dá é de poder trabalhar após o período das aulas. Então, se você optar por uma carga horária de 20 horas por semana, você tem a opção, em alguns países, de trabalhar legalmente meio período. Porém, o que eu gostaria de dizer aqui é que isso não é tão fácil. Obviamente que você deve conhecer, ou se você fizer pesquisas pela internet, vão ter vários exemplos de pessoas que conseguiram. Porém, você deve se colocar no lugar e entender que para trabalhar num país que não é o seu, você vai ser mais desvalorizado. Obviamente, eles vão dar preferência para as pessoas que estão no país. E um segundo ponto é a própria proficiência no idioma. Para alguns trabalhos que for vendedor de shopping, que tem uma demanda temporária, ou às vezes muita gente trabalha de barman, esse tipo de serviço, você vai ter relação com o público. Então a sua capacidade de ouvir e entender e também de pronunciar
ela deve estar num nível já muito bom. Senão, as suas chances seriam de optar por subemprego. E isso nem sempre é bem-vindo. Não é o que todo mundo sonha em fazer quando se fala em estudar e trabalhar no exterior. Então, entenda que essa possibilidade existe, porém não é tão fácil de ser alcançada. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio, não conte com a certeza de que você vai conseguir trabalhar no período em que você estiver no país. Se você levar em consideração tudo o que eu falei até agora, é óbvio que o intercâmbio ele é muito mais vantajoso do que o ensino aqui no Brasil. Porém, você tem que considerar se existe a possibilidade de você fazer um intercâmbio. Eu trouxe um raciocínio embasado nos tópicos de tempo e investimento. Porém, você terá que considerar muitos outros fatores. Se você já está empregado e se isso é um problema de largar um emprego para fazer um intercâmbio, se você consegue ou não conciliar com o seu período de férias, se você tem vínculos, por exemplo, você é dono de empresa, ou você tem uma família, tem filhos, ou você cuida de alguém que precisa da sua ajuda, enfim. De qualquer forma, o que eu quis dizer aqui é, se você tem a opção de fazer um intercâmbio, vale muito a pena. Às vezes você é casado e a sua esposa ou o seu esposo, ele também está na mesma vontade de desenvolver o idioma. Valeria muito a pena vocês conseguirem conciliar uma viagem desse tipo, pois o investimento seria ainda menor, uma vez que vocês vão dividir as despesas de acomodação por 2 pessoas. Falando um pouco sobre cursos online, é importante dizer que você precisa ter disciplina caso você queira aprender inglês desta forma. Se você é uma pessoa que tem o costume de adiar ou postergar os seus compromissos, dificilmente esse método ele vai ser eficaz para você. Então, se você não tratar como uma regra e estipular os horários e cumprir para você estudar o inglês via internet, você não vai conseguir se desenvolver. E é importante que você não esteja somente motivado. Então, digamos que você recebeu uma proposta de emprego e se você desenvolver melhor o seu inglês, você tem chance de ser promovido muito rápido. Isso vai te dar motivação. Porém, motivação é diferente de disciplina. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, normalmente, após as festas de final de ano, como Natal e Ano Novo, todo mundo tem a motivação para começar a ir na academia. E aí a pessoa vai, se matricula, faz o plano anual porque é mais barato, então financeiramente vale a pena, e ela até acaba indo nos 2 primeiros meses, 3º mês. Depois disso, a motivação começa a diminuir. E aí ela não vai porque está chovendo, ela não vai porque pegou trânsito, ela não vai porque está frio e inventa qualquer outra desculpa para se convencer de que é melhor não ir para a academia. Ou seja, a motivação ela vai se perdendo conforme passa o tempo. Por isso que você tem que ser disciplinado. Se você tiver disciplina, você vai. E aí você alcança o seu objetivo. Uma outra forma bem bacana e bem moderna para estudar inglês são os aplicativos. Um que eu uso bastante é o Duolingo. Eu já testei alguns outros aplicativos, porém esse foi o que eu me dei melhor. A interface dele é bem dinâmica, os tipos de exercício, tanto falado para você gravar a voz, ou os exercícios de audição e os exercícios de escrita, ele tem uma parte de construção gramatical. E isso eu achei bem interessante. Eu gostaria de deixar claro que esse aplicativo é somente uma sugestão, pois é o que eu utilizo. Você pode pesquisar e ver com qual aplicativo você melhor se identifica para aprender inglês. Agora eu vou falar um pouco sobre o inglês e as empresas. Primeiro ponto é que você nunca deve mentir sobre o seu nível de inglês no seu currículo. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo em uma entrevista. Eu estava entrevistando um candidato e que colocou o nível de inglês como fluente. Dessa forma, eu fui entrevistar o candidato em inglês para ver se o nível realmente era fluente. E, infelizmente, esse candidato não tinha o inglês fluente.
era muito próximo de um nível considerado intermediário. Ele não conseguia completar as sentenças, fazia muitas pausas para estruturar uma frase e traduzir na sua cabeça. Então, isso quer dizer que a pessoa não tem fluência no idioma. Qual foi a sensação como gestor que eu tive naquele momento? Que o candidato mentiu no currículo para estar ali na entrevista. E aí tem 2 pontos negativos nisso. O primeiro é que ele não estava preparado para preencher aos requisitos exigidos pela posição. E de qualquer forma, ele foi descartado do processo seletivo. O segundo ponto é que, além de passar essa má impressão, ele ainda consome tempo de quem está entrevistando. Ou seja, se você não preenche o requisito da vaga, não adianta você mentir no currículo, pois isso será avaliado na entrevista. E é exatamente para isso que uma entrevista serve. E aí você vai mostrar que não era o candidato e só gastou o tempo dos entrevistadores. Então essa é a primeira dica que eu te dou. Não minta sobre o nível de inglês no seu currículo. E agora eu vou dar um outro exemplo de um candidato que eu fiz a entrevista e acabei contratando, e ele tinha um inglês do nível intermediário e concorreu com outros candidatos que tinham inglês fluente. Por que eu o contratei? O fato é, o escopo da posição não exigia um nível de inglês fluente, e isso não foi o essencial para que eu escolhesse o candidato. Esse com inglês intermediário preenchia com muito mais maestria as outras competências que a vaga exigia e ele tinha o mínimo de inglês que era solicitado para essa posição. Então, dessa forma, se ele colocasse que o inglês fosse avançado e chegasse na hora da entrevista e apresentasse o inglês de nível intermediário para uma vaga que pedia um nível de inglês intermediário, provavelmente ele seria descartado por estar mentindo no currículo. Dessa forma, como gestor, me levaria a ter dúvida sobre outras competências que ele provavelmente poderia estar mentindo também. Seguindo nessa linha de inglês versus empresas, eu gostaria de ressaltar que quanto mais alta for a hierarquia que você está buscando, melhor deve ser a sua proeficiência no idioma. Ou seja, se você tem um inglês intermediário, provavelmente você vai buscar uma posição mais abaixo, ou se você ocupa hoje essa posição e ainda não tem inglês bem desenvolvido, não perca tempo e comece a melhorar o seu inglês, pois da onde você está para cima, nunca se pode diminuir nenhuma das suas competências já desenvolvidas. E o inglês vai ser uma delas. O mercado de trabalho hoje exige muito a proeficiência no inglês e de onde você se encontra, você tem que melhorar para quando for subir de posição. Uma outra dica que eu vou te dar é sobre estudar um segundo idioma que não seja o inglês ou além do inglês. E isso vai depender da empresa que você busca trabalhar ou se você já está trabalhando. Então, se a empresa que você está mirando, que você deseja entrar, ela tem uma grande presença na América Latina, provavelmente no processo seletivo será cobrado o espanhol mais do que o inglês. E se a empresa ela é ou espanhola, ou italiana, ou alemã, provavelmente será necessário esses idiomas em específico, né? Italiano para a empresa da Itália e o alemão para a empresa da Alemanha. Hoje está na moda, eu vejo muita gente estudando mandarim e eles dizem o seguinte, é o idioma mais falado no mundo. Porém, se você não tem nenhuma relação com a China e se você não tem nenhuma pretensão em entrar numa empresa que seja relacionado a negócios com a China, importação, esse tipo de serviço, eu não recomendo que você estude só para colocar no currículo que você fala mandarim, porque você vai estar desperdiçando dinheiro. Então, um ponto extremamente interessante aqui é, se você já tem um inglês e deseja fazer um investimento para melhorar o seu conhecimento, talvez seja melhor você investir num curso de gestão de projetos, se você ainda não o tem. Então, você se tornará um profissional muito mais completo, com muito mais competências desenvolvidas do que simplesmente falar 2 idiomas. Gostaria de ressaltar
que isso é para a maioria. Obviamente que tem algumas áreas como comércio exterior, relações internacionais, que vão requerer um desenvolvimento do idioma inglês ou de algum outro idioma específico, como eu já citei, com uma proficiência maior, ainda que em níveis mais baixos. Então, obviamente, dependendo da área de atuação, você será cobrado por um melhor nível logo de entrada quando você for fazer um processo seletivo. Dito tudo isso, você deve estar se perguntando qual a melhor hora para você estudar e aprender inglês. Para o mercado de trabalho, isso é agora. Se possível, ontem. Então, você deve se empenhar para começar o quanto antes a aprender ou se aprimorar no idioma. A pior coisa que pode acontecer é quando você está em uma entrevista ou algum amigo seu te indica para alguma posição e você ouve a seguinte frase: se você tivesse o inglês, certeza que essa vaga era sua. E aí você vai tentar retrucar dizendo: se eu for aprovado para a posição, eu me comprometo a estudar o inglês. E isso está totalmente errado para o mercado de trabalho. Você tem que estar comprometido com a sua carreira antes de chegar nesse momento. Então você teve a vida inteira para começar a estudar inglês e agora você quer fazer uma troca para uma possível aprovação. Seja para uma nova empresa, seja para uma promoção do cargo que você se encontra. Por que isso é ruim? Isso é ruim pelo fato de, ao dizer que até hoje você não se interessou em aprender o idioma, diz que você não tornou isso uma prioridade. Querer se encostar em qualquer desculpa por falta de tempo ou eu tenho muitas coisas para fazer, simplesmente é uma desculpa qualquer para um significado por trás de que isso nunca foi a sua prioridade. Então você precisa estar comprometido com a empresa ou com o cargo que você deseja antes mesmo de estar. Os seus pensamentos determinam as suas ações e as suas ações determinam seus resultados. Portanto, mude os seus pensamentos e você mudará os seus resultados. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber em primeira mão os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!